Muito boa tarde para você aí, para sua família. Muito obrigado para você que está assistindo o nosso programa. Essa semana, o Dia a Dia com Deus está tratando a respeito da Páscoa. Ontem nós começamos a falar aqui um pouquinho dos aspectos históricos da Páscoa. A Páscoa judaica, como ela era comemorada antes mesmo do nascimento de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre alguns rituais que os judeus praticavam e que tinham um significado muito especial para aquele povo. Aprenda um pouco mais sobre os símbolos da Páscoa judaica com o professor e doutor Ilmar, ele que é o nosso convidado aqui no Dia a Dia com Deus. Os elementos da Páscoa judaica. De que forma eles deviam celebrar este acontecimento da saída do Egito? Os elementos da refeição eram bem distintos e bem claros. A refeição da Páscoa devia ser primeiro pelo cordeiro assado, depois tinha que ter pão sem fermento, os chamados pães asmos. Israel não podia usar pão com fermento, porque fermento significava escravidão e pecado. Então, pães doces. Então, temos a carne, os pães, e a carne e os pães se comia junto com ervas amargas. Há alguns brasileiros, principalmente os gaúchos, que derivam desses elementos o seu prato predileto, isto é, churrasco e erva amarga, que é o chimarrão. Além disso, havia elementos que não eram diretamente ligados com a refeição. Deus tinha dito: vocês vão comer a Páscoa de lombos cingidos, isto quer dizer com a túnica, com um cinto preparado para poder andar. Depois, sandálias nos pés e cajado nas mãos, para que quando viesse a ordem sair do Egito, eles pudessem levantar da mesa e sair correndo. Deus tinha dito isso, que eles não podiam olhar para trás, eles não podiam perder tempo. Quando a ordem viesse, era sair de imediato, antes que os egípcios se recuperassem do susto e proibissem terminantemente a sua saída. Esses elementos são usados na celebração da Páscoa dos judeus até hoje, mas só em encenações teatrais. De fato, eles sentem na mesa, como toda gente faz, comem a Páscoa com os elementos dados e passam para os seus filhos esta ordem que Deus deu aos seus pais. Assim, nós temos a prática, a celebração da festa bem característica. E comparando com a Páscoa judaica, as nossas Páscoas celebradas são de um estilo muito simples, um pouco poéticos, muito pouco dramáticos. Quando se celebra uma Páscoa judaica, a gente tem a impressão de estar envolvido com o destino desse povo. Naquela época, o povo judeu precisou confiar que Deus cuidaria de cada detalhe para que eles fossem libertos. Mas vamos falar a verdade, no mundo em que vivemos hoje, como é difícil confiar. Não conseguimos confiar nas pessoas e às vezes é até difícil confiar em Deus. Nós vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para nos dizer com a mensagem do pastor Pascoal Piragini Júnior em alguns instantes. É interessante perceber as roupas que eram usadas na Páscoa judaica. E como nós aprendemos agora, através do professor Ilmar, elas denotavam o sentido de que o povo deveria estar preparado para o momento da salvação.
que eles deveriam estar vestidos, preparados para sair do Egito imediatamente, estar prontos para o momento da salvação. E é interessante quando a gente compara com o Novo Testamento, nos episódios antes da morte e da ressurreição de Jesus, como esta questão do preparo foi colocada pelo Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda. Logo em Lucas 22, versículos 31 em diante, o Senhor Jesus vai falar para Pedro: Pedro, você tem que estar preparado para a hora da salvação, para a hora que eu vou morrer na cruz do Calvário, para a hora que eu estiver ressuscitando. E diz assim a Bíblia: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Que interessante era que na mente de Pedro, ele imaginava que ele estava pronto. E se a gente olhar para aquilo que estava acontecendo e para a história das Escrituras, eu talvez imaginasse que Pedro estava pronto. Olha só o que a Bíblia nos diz. Pedro seguia Jesus dia e noite durante 3 anos. Pedro ouviu os sermões, quase todos os sermões do Senhor Jesus, assistiu quase todos os milagres. Pedro estava com o seu coração aberto para fazer qualquer coisa pelo Senhor Jesus, até entrar numa batalha. Ele, nesse mesmo texto, diz: tem aqui uma espada, eu estou pronto para lutar. Mas, na verdade, o que não estava pronto em Pedro era o seu coração, a sua alma. Muitas vezes nós temos um propósito com Deus, nós temos um desejo de honrar a Deus, um desejo de servir a Deus, mas o nosso coração e a nossa alma não está preparado para o que representa colocar a nossa vida no altar de Deus. E sabe, a gente vai aprender com o próprio Senhor Jesus como funciona o preparo. Quais são os elementos desse preparo espiritual? O primeiro deles é intimidade com o Senhor Jesus. E é interessante que naquela noite em que Pedro disse que estava pronto, Jesus disse: tá bom, então vem comigo, Pedro, nós vamos orar juntos. E ele disse: você fica aqui esperando um pouquinho, eu vou até ali adiante, meu coração está muito angustiado e eu quero ter uma conversa particular com o Pai. E ele vai orar. E quando Jesus volta, encontra Pedro dormindo. Ele diz: Pedro, o momento é sério, o momento é grave, eu já falei para você que você vai entrar numa grande batalha, que esse momento é seríssimo. Eu estou entrando num momento sério da minha vida, fica comigo. E Jesus vai pela segunda vez, ora, e quando ele volta, encontra Pedro dormindo. E aí ele acorda Pedro e diz: Pedro, está na hora, presta atenção. E ele vai e ora pela terceira vez, e quando ele volta, encontra Pedro outra vez dormindo. E aí Pedro está todo desconcertado, e ele diz: Pedro, você não entendeu nada. O espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Muitos de nós não entendemos que estar pronto, estar preparado, não é apenas vestir a roupa ou estar disponível para levantar da cadeira imediatamente, mas é estar conectado em profunda intimidade com Jesus. É aprender a viver aquilo que a Bíblia chama de autonegação. Ou seja, a Bíblia diz: se você quer seguir Jesus de perto, você tem que negar-se a si mesmo, colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. É a vontade dele em primeiro lugar, é o propósito dele, é o plano dele, é o reino dele em primeiro lugar. E depois, perseverar na caminhada de fé. É triste a gente perceber que algumas pessoas que conhecem a palavra de Deus, às vezes não sabem perseverar na verdade dessa palavra. Que algumas pessoas que conhecem o poder de Deus, não conseguem viver esse poder e essa intimidade ao longo da sua história.
E o triste é que às vezes são pequenas coisas que nos afastam de Deus. Coisas que não têm sentido nem significado quando comparadas na eternidade. A Páscoa é uma festa que diz: Jesus morreu e ressuscitou por nós. Jesus pagou todo o preço. E o que Ele pede é que você esteja pronto para servi-lo, para andar com Ele, para ter intimidade com Ele, para dizer não àquilo que Ele pede e perseverar na sua vontade. Quando a gente deseja para alguém uma feliz Páscoa, a gente não está desejando apenas um almoço de domingo especial ou, quem sabe, um ovo de chocolate. A gente está desejando que você aprenda a experimentar o mais precioso da fé, que é Jesus conosco em todos os dias. No dia da ousadia ou no dia do medo? No dia da alegria ou no dia da tristeza? Sabendo que Ele pode ser o Senhor e Salvador para todos os dias. Você está pronto? Está preparado para andar com Jesus? Você está pronto e está preparado para ser chamado à presença de Jesus, se hoje for o dia da sua chamada? Você está pronto e está preparado para enfrentar os embates do seu trabalho daqui a pouquinho? Você está pronto e está preparado para enfrentar, quem sabe, as lutas da tua casa, no poder de Jesus? Pedro tentou cumprir isso, sacando a sua espada quando Jesus foi preso, cortando a orelha de um homem chamado Malco. E Jesus vai fazer o seu último milagre, colocando a orelha no lugar. Mas, minutos depois, ali no pátio do sumo sacerdote, ele nega Jesus 3 vezes, porque o seu preparo estava na força do seu braço e não no poder da sua fé. Onde está o seu preparo? Na força da sua capacidade ou no poder da fé que está no seu coração? Eu quero desejar a você uma feliz Páscoa com Jesus. E o Dia a Dia com Deus de hoje vai ficando por aqui. Nós queremos deixar já um convite para você. Amanhã, quarta-feira, teremos uma grande apresentação, um grande coro de crianças lá da África, do país de Uganda. Você não pode perder essa programação muito especial aqui às 20 horas na Primeira Igreja Batista de Curitiba. E no domingo você também é o nosso convidado para participar de uma grande cantata de Páscoa aqui também na igreja às 7 horas da noite. Não perca, próximo domingo. E amanhã estaremos de volta aqui continuando a falar a respeito da Páscoa. Não perca em mais um Dia a Dia com Deus. Até lá!